Olá, nós estamos aqui com mais uma edição da sexta temporada do Falando Nisso, que agora está de segunda a sexta, às 10h30 da noite, com muita convergência digital no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Um dos meus convidados é o professor, doutor e empreendedor Marcos Linhares. Deixa eu contar um pouco para vocês do Marcos Linhares. O Marcos Linhares, ele viajou o Brasil em 2019, fazendo um mapeamento para o pós-doutorado dele das startups mais inovadoras do país. Hoje a gente vai perguntar para ele, quase mais de 2 anos depois, quase 3 anos depois, como estão essas startups? O que é inovar no Brasil? Quais são os desafios, os empecilhos, as confusões que a gente faz? O que nós falamos muito e fazemos pouco quando o assunto é inovação. A inovação, ela conversa com que outras áreas? Inovação tem a ver só com tecnologia? A gente tem muitas perguntas e também vamos avaliar a bolha que explodiu, que furou de novo em relação às grandes demissões em massa das Big Techs. Tem muito para a gente conversar. Vamos lá então, antes da nossa entrevista com Marcos Linhares aqui nos nossos estúdios, deixa eu falar para vocês das nossas conexões. Nós estamos no Instagram com Falando Nisso MN, a gente também está no canal do YouTube, Meio Norte Falando Nisso, e a gente tem um blog que é o nosso abrigo de memórias e programas, porque muita gente fica ligando, cadê o link da entrevista, cadê não sei o quê, e são todos os horários que você puder imaginar. Tá, a gente tem um blog para abrigar a nossa memória, porque vai que o Zuckerberg enlouquece e tira tudo isso aí, buga tudo, a gente tem que ter o nosso abrigo e eu recomendo que você tenha também. Então, essas são as nossas conexões. Você fala também comigo diretamente na minha rede social, Maia Veloso, pode mandar mensagem, é 24 horas, porque na hora que a gente para, a gente vê tudo e responde o que é mais importante. A pauta de hoje é sobre inovação. Inovação tem sido, eu vou dizer uma coisa, mas assim, lugar comum de muita gente que tem falado. Muita gente está falando sobre inovação. Nas faculdades, bem menos nas escolas, né? Os ecossistemas se formaram de inovação em torno das startups, que são mega importantes, né? Relevantes dentro dessa nova economia. Mas o fato é que a inovação tem muita gente falando e pouca gente sabendo do que se trata e até sabendo rodar. Esse que é um negócio que, dando certo, escala muito. Inovação não se trata só de negócio. Eu estou aqui com um pós-doutorado, né, um pós-doctor nessa área, um professor, empreendedor, que fala, na verdade, do que faz, escritor, né? Deixa eu ver o livro aqui. Esse livro aqui, eu sempre, eu gosto de levar ele na minha bagagem. Já até fiz um vídeo mostrando isso. Choque, né? Tratamento para o surto empreendedor. Esse livro é maravilhoso. Ele é quase uma bíblia sobre o que você precisa fazer para empreender, para inovar, para startar a sua ideia. E é um livro hoje que está nas melhores livrarias do Brasil. Você chega em aeroporto, tem. Você está em livraria de grandes cidades. É o livro do Marquinhos, que a gente carinhosamente chama de Marquinhos, o Marcos Linhares, né? Então, cola que esse livro é maravilhoso. Obrigado, Maia. Muito obrigada pela sua presença. Por onde começamos com esse assunto? Gostei do fato de você falar que inovação é lugar comum. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que tem gente banalizando o termo inovação. E eu acho que inovação ele é muito mais do que um termo, ele é um processo. Então, quando você banaliza um processo, você coloca, inclusive, em pauta tudo aquilo que está sendo feito de verdade e deixando as pessoas, muitas vezes, descrentes do que pode ser de impacto que essa inovação pode trazer no dia a dia das pessoas, até nos hábitos de consumo e nos hábitos de vida mesmo. Então, achei ótimo você começar com isso, porque muitas vezes a gente fala e é até mal compreendido. Mas por que inovação é banal? Estão banalizando o termo. Quer dizer que as pessoas não podem inovar? Podem. Só que existe um processo, existe um formato. E isso é tão forte que o mundo hoje ele é gerenciado, vamos dizer assim, pela inovação. Tudo que a gente faz. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de entender esse processo e até de se descobrir inovador? A inovação ela é um processo que ele tem a ver com a formação da pessoa, desde o processo de criatividade até onde ele quer entregar. Vou dar alguns exemplos. Invenção é diferente de inovação. Tá? Se uma pessoa inventar um determinado, vou chamar de produto, mas um artefato que ele inventou, esse artefato ele só se torna inovação quando ele passa a ser acessível para as pessoas. Tá? Então, entre esse processo de inventar e chegar ao mercado, existe uma figura aqui no meio, que é o empreendedor. Então, para você perceber, não é um caminho simples,
É um caminho que exige, desde quem criou até quem vai colocar no mercado, pelo menos uma mentalidade de construção de algo que vai ter algum impacto. E a gente vê o quê? Muita gente se perdendo nas invenções. Eu, como pesquisador, encontro demais nas universidades grandes invenções transformadas em trabalhos finais de cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, colocados numa biblioteca daquela universidade. Sendo que ali poderia se tornar um produto, entregue a algum empreendedor por transferência de tecnologia, licitação, e aquele empreendedor colocar aquilo no mercado e se tornar um produto que poderia impactar a vida das pessoas. Então, é por isso que muitas vezes, como você perguntou, por que a gente não consegue ver tanta capilaridade nisso? Porque não é um processo fácil. Aí tem muita gente que não quer passar pelo processo. Né? E para inovar, para que você crie diferenciais, para que você crie vantagens competitivas, seja em algo que você inventa, ou numa empresa que você já tem, ou no seu programa. Você tem uma jornada para passar. Você está disposta a passar por essa jornada, para se tornar diferente e inovadora, no sentido real da palavra inovação? Agora, eu acho que a gente tem, não um gap, mas um fosso gigante, porque não se fala sobre isso nas escolas. Nas universidades começou a se falar porque virou moda. Exato. Uhum. Né? Nós temos pouca literatura sobre isso. Pouquíssima. Pouca gente que pesquisa como você nos dá de presente teorias que podem ser colocadas pela metodologia que vocês já prototiparam, de modo tão fácil e tão claro. E aí a gente fica perdido, a gente sai na mídia, com os empreendedores de palco, né? Com as pessoas que vão lá e falam, mas não fazem. E a gente tem essa dificuldade, né? A maioria de nós. Se a gente pegar hoje as principais potências inovadoras do mundo, você vai perceber que existe um investimento pesado nessa capacitação, ou seja, no processo educacional. Inclusive, existem hoje correntes chamadas de inovações pedagógicas, que tira, por exemplo, aquele conceito industrial de assistir aula. Né? Aquele conceito de alunos formatados numa sala de aula, divididos por horário para receber disciplinas, com um tempo para descanso, regulamentado por hora, com produtividade a ser metrificada por um professor que coloca que toda a produção que ele faz está baseada numa nota que faz com que ele passe ou não de uma fase. Isso é o pragmático industrial. Quando eu entro na inovação pedagógica, eu tiro todo esse processo e coloco o aluno, o estudante, né, num ambiente de provocação. Então ele pode começar a pensar o seguinte: qual é o problema na sua família quando se fala de emprego, renda dos seus pais? Como é que você pode melhorar isso? Trazendo para a tua comunidade. Qual é o problema da comunidade que você pode ajudar a inovar? Trazendo para a escola. Qual é o problema da escola? O problema da escola pode ser desde uma fila no refeitório, na cantina, que a gente pode melhorar, ou até a comunicação entre os alunos e o transporte coletivo que ele vai utilizar. Mas ninguém trabalha isso, porque é difícil trabalhar isso. É disruptivo. Não tem professores também formados. Aí precisa da formação dessa inovação pedagógica para ter um repasse de metodologia para poder entregar para o aluno. E esse processo, se a gente fosse aplicar, ele teria um impacto muito maior no nosso estado. A curto prazo? A médio prazo. Porque se você trabalhar a nova base curricular e você trazer esse novo projeto de aplicação de disciplinas fora do currículo, ele tem uns 3 anos no ensino médio. Então a gente poderia trabalhar sim com algo a médio prazo, mas planejando algo a longo prazo. E aí só para fechar, eu falo demais, você sabe. Não, mas é importante. Eu crio esse tripé, eu posso pegar esse tripé e dizer o seguinte, vamos planejar a longo prazo, com aplicação de curto, vamos criar massa crítica para a gente criar um contexto. Pegue qualquer ponto de inovação do mundo, desde um Vale do Silício, o Vale de Barcelona, a África do Sul agora, a China, ou até mesmo, sei lá, os vales que a gente chama no Brasil, que eu visitei 15 dos principais. Porque a gente tem a criação de um contexto, onde você diz o seguinte: eu quero inovar, mas eu vou inovar onde? Onde existe um contexto. Eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para Barcelona, eu quero ir para o Vale do Silício, na Califórnia. Por quê? Porque isso atrai. Mas atrai por quê? Porque alguém um dia planejou a longo prazo, se formou a massa crítica, que são os professores, pesquisadores, os empreendedores, e aquilo dá um resultado, é um contexto criado para atração. Você falou uma palavra mágica, contexto. Nós divulgamos aqui no nosso quadro Dados que Falam que a Lego pediu a um instituto de pesquisa americano para fazer uma pesquisa com alunos, crianças, não criancinhas, mas acho que era até 12, 13 anos.
de 8 a 13 anos. O que elas gostariam de ser quando crescer? Na China e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a maioria quer ser influencer e youtuber. Lá, e a gente está com um pouco mais de 50 anos, que foi a Lua. E a gente, do americano, essa realidade, segundo os pesquisadores e que interpretaram esses dados, essa cultura do espaço, da tecnologia, do desbravar, né? Ela ficou muito presa no passado, embora tenha os Musks, os Richards, são as pessoas que estão dando volta na órbita da Terra, e isso ficou mais comum com viagens espaciais e tal. E na China, que os alunos estão distante dessa realidade, mas que estão vendo a China escalar em outras coisas, eles querem ser astronauta. Olha como é interessante. E o que você está falando aqui, que é o que faz com que a inovação seja considerada cíclica. Por que o cara da China quer ser astronauta e nos Estados Unidos voltou uma corrida espacial? É porque a inovação, você falou, 50 anos que a gente pisou na Lua. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos em que 53 para 54, né, foi 69. Então, se você parar para pensar, a gente pisou a Lua com menos tecnologia do que a gente tem hoje no celular. Mas por que a gente pisou na Lua em 69 com muito menos tecnologia do que a gente tem hoje no celular? Porque era o momento de se fazer também um contexto de que eu posso desbravar, criando tecnologia que não vai ficar restrita à corrida espacial. Toda a tecnologia que foi feita para 1969, a gente pisar na Lua, é a mesma tecnologia que foi para os carros, para as indústrias, para os setores de comunicação. Imagina se comunicar com um astronauta sem internet na época. Eu não gosto do Musk, por vários motivos, embora eu reconheça a importância dele, porque ninguém pode ser ignorante, né? A ponto de você só falar, ele tem qualidades e defeitos, né? Mas eu acho ele precipitado, excêntrico, né? O estilo dele. Mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Falaram, quando ele começou essa... né, com a space dele e tal, né, tá? Aí ele falou assim, mas não pode ir para outro planeta, porque a Terra é o berço da humanidade. Ele disse, está na hora da gente acordar e crescer. Olha aí. Então, quando você pega Elon Musk, Richard Branson e Jeff Bezos, que são os 3 maiores investidores na corrida espacial, você acha que eles estão somente correndo para garantir o espaço? Não, eles estão criando patentes, inovando. Também, negócio, é marketing. Porque ele disse, criei na minha SpaceX um sistema de comunicação perfeito que vai servir para as indústrias, a indústria da comunicação, as telefonias. O próprio Elon Musk está criando o novo telefone celular que não vai precisar de operadora. Então você imagina o que vai acontecer com as 4 maiores operadoras que a gente tem no Brasil? Podem sofrer com isso. Então, esse contexto é interessante. E esse contexto influencia. E por isso que a influência nos Estados Unidos é uma. Você falou, na China é outra. Na América do Sul hoje, na África do Sul, desculpa, todo o processo de inovação está sendo criado para satisfazer necessidades de sobrevivência. Eu ia falar sobre isso porque a pesquisa recente das 10 maiores empresas do mundo, elas são todas big techs, todas techs, nem todas big, mas os 5 ali estão escalando. Em contrapartida, nós falávamos antes do programa começar sobre a demissão em massa. Microsoft, 10 mil colaboradores, 4, 5% da força global dela. A Amazon era para ser 10 mil, aumentou para 18 mil. E todas as outras estão demitindo. Então, assim, no total, em 2022, quantas pessoas foram demitidas de empresas de tech em 2022? A gente tem aqui um número de 154 mil empresas. A gente tem até essa cartela, inclusive, para mostrar. Em janeiro, 755, aí em fevereiro, 3 mil e pouco, em março, quase 6 mil. O mês que mais demitiu, olha, tá aí, ó. As 10, não, aí as 10 marcas, deixa sair também. Deixa sair também, que eu estava falando, ó. Obrigada, produção. As 10 marcas mais valiosas, ó. A Amazon, Apple. Volta aí, produção, tá indo Amazon, rápido. Apple, Meta, Pronto, Alphabet, ele conseguiu ler aqui. Aí depois Samsung, que se quiser ficar passando mais uma vez enquanto a gente conversa, pode ser. Obrigada, produção, obrigada. E aí a gente tem esse contrassenso. Ao mesmo tempo que elas são as maiores, né, a gente tem a questão das demissões. E aí, o que está acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, a gente passou por um processo totalmente inesperado na humanidade, que foi, em 2020, a pandemia. Sim. O que a pandemia trouxe para a gente? A pandemia trouxe para a gente uma aceleração da inovação. A pandemia fez... Teve 3 bancos brasileiros ali, viu? 3 bancos brasileiros. Itaú, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Bradesco, Entre as Banco do Brasil. marcas. Olha a quantidade, olha a posição deles, né? Lá tem... Lá para 1.000, Exatamente. 400. Enfim, mas está lá na lista de 500. Pois é, das 500.
E o que aconteceu foi isso, foi uma viagem no tempo. A gente, ali em março de 2020, a pandemia chega e faz a gente fazer uma viagem no tempo ao ponto de dizer o seguinte: eu não posso mais ir a uma agência bancária. E agora eu vou ter que usar um aplicativo bancário. Isso fez com que muita gente, a partir dali, tratasse uma agência bancária como algo insignificante, que já é para muita gente. Aquele banco vai fechar? Não, mas ele se tornou insignificante para muita gente. Como posto de combustível, talvez com a evolução... Como uma autoescola pode se tornar. Se eu tenho um carro autônomo... Mas o autônomo está com o filme queimado, porque de novo a Tesla bateu com acidente. Mas são os preços que a inovação nos cobra, né? Porque quando você pensa em inovação, o mesmo átomo que é feito para gerar energia nuclear, né, a mesma quebra do átomo, ela também pode ser usada para uma bomba atômica, porque a tecnologia e a inovação não tem caráter. Quem tem caráter somos nós. É a gente que decide como usar. Né? Apesar deles estarem querendo fazer os humanizados. Mas isso é outro papo. É outra conversa. Mas assim, quando a gente fala então desse processo de demissão, imagina aquele grande acontecimento em 2020 com a pandemia, onde tudo se digitalizou. Como eu falei, a gente fez uma viagem no tempo para 5 ou 10 anos à frente, porque a gente iria usar toda a tecnologia que a gente usou na pandemia, mas iria demorar um pouquinho. Só que aí a pandemia fez o seguinte: não, esses 10 próximos anos vão acontecer tudo nos próximos 2, 3 meses. E aí você tem plataformas de comunicação para poder fazer suas reuniões, consulta médica, aplicativo bancário, o streaming de música e de vídeo estourou no mundo inteiro. Aí haja contrato. E aí você vê aplicativo de pedido de delivery, compra de... Enfim, tudo. Aí você precisa de quê? De time para suportar. O Zoom, por exemplo, não sei se eu poderia nem falar marca, mas o Zoom que a gente utiliza para fazer as reuniões, era uma startup minúscula, batendo na porta de investidores, dizendo: olha, eu tenho um negócio parecido com Skype, com Google Meet, mas era minúsculo. E virou a grande sensação da comunicação durante a pandemia. Mas hoje já começou a dizer o seguinte: eu já posso fazer uma entrevista pessoalmente com você aqui, não preciso mais fazer pelo Zoom. Só que naquele momento precisou de equipe, precisou crescer, precisou dar suporte à demanda que estava acontecendo. Só que agora esse gráfico começa a cair novamente, quando se trata das Big Techs. Desestimula a inovação? É uma bolha que estourou? Eu acho que não desestimula. Tá mais, vamos dizer que seria uma bolha de talentos. Por quê? Ao ponto em que eu tenho agora a necessidade de tirar boa parte do meu time, porque eu consigo voltar a um ponto de equilíbrio de execução das minhas atividades, mas essa bolha é sensacional de certa forma, porque esses talentos que estão saindo dessas empresas não é qualquer talento. Não são qualquer... É uma elite. É uma elite talentosa quando se trata de inovação, de programação, de tecnologia, de pensamento de trabalho de equipe, de novas tendências de comportamento de trabalho, de novos hábitos de consumo. E aí cria um outro movimento. Vão criar outros movimentos. E é por isso que a inovação, ela é cíclica. Quando você acha que ela está morrendo, ela renasce. E também ela não é linear, porque as pessoas que imaginaram que essas Big Techs iriam ficar assim para o resto do tempo, estão vendo que não é linear. Agora o negócio está começando a entrar ali num ponto de equilíbrio, para dizer o seguinte: nós vamos chegar nesse ponto de equilíbrio de equipe, de tarefas, de operações e de tecnologia para fazer. Para encerrar, Marcos Linhares, é incrível. Você lembra que você tinha um quadro no programa? Tinha. Todas as terças-feiras a gente fazia caixa de ideias. Era caixa de ideias. Você lembra, Cleiton? Lembra, Tibério? Tibério já está aqui com a gente, Tibério Hélio, o melhor da área dele, de fotos, coberturas e tudo. Fantástico. As que você pesquisou para o seu pós-doutorado, as startups pelo Brasil, esses vales, elas sobreviveram? Olha que interessante. Qual é a taxa de mortalidade e de sobrevivência delas? Os vales, que são os polos de inovação, sobreviveram e estão mais fortes. Sim. Isso é muito interessante. E o que é mais interessante é que esses vales são formados pela tríplice hélice. Tem presença do governo, de empresas e da academia. Então, isso ser mais forte já nos dá uma sustentação para pensar o seguinte: por mais que startups quebrem, nós vamos ter aqui um alicerce, né, uma base de massa crítica, de conteúdo, de capacitação e de talentos que não vai parar, que é a universidade formando, pesquisando sempre, com apoio do governo, apoio das empresas. Sim. Porém, não deixou de ser um filtro para muitas startups esses últimos 3 anos. Natural, né? Natural. Então, por seleção natural, a gente viu que startups
como, por exemplo, uma das startups de alunos meus, que era uma startup para você encontrar o melhor restaurante da cidade e fugir do delivery. Ele queria que você saísse de casa. Não teve como. Você tem quantas startups? Uma? Hoje eu tenho uma startup como empreendedor e invisto em mais 3 startups. Sou também investidor. E qual é a tua? A minha startup se chama BIP. É um banco digital feito para micro e pequenos empreendedores que querem inovar na forma de gestão de pagamentos e gestão de recebíveis. E você não está só aqui, você já foi para outros estados. A gente tem escritório hoje em 3 estados e temos clientes em 22 estados no Brasil. Quais são os estados com escritório? Hoje a gente tem um escritório no Piauí, no Pernambuco e no interior de São Paulo, em Piracicaba. Muito bom, muito bom. E é Piauí, mas nós somos genuinamente piauienses. Tem esse DNA, né? E o Marquinhos, ele investe, ele é mentor, né? Ele é escritor, ele tem... Ou seja, eu conheço poucas pessoas como você aqui. Acho que como você mesmo com esse perfil, só tem você. Não, acho que tem uma galera boa. Isso boa. deve ganhar um dinheiro, minha gente. Que os anjos digam amém. Mas olha, não é sobre dinheiro. E já que ele falou da questão do investidor, gente, empresários piauienses, empreendedores, herdeiros, gente que tem grana, invista, né? Mas, por exemplo, eu acho que tem umas queimações que as pessoas americanas, não sei o quê, mistura as coisas todas, a gente mistura muitas coisas. Calma, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que cada cenário, ele tem seu formato. Você não ganhou, eu não estou falando de muito dinheiro, ganhou, eu não quero saber quanto. Mas se você não ganhou sendo investidor, foi bom para você? Você recomenda? Eu recomendo, desde que a pessoa esteja muito ciente que existe um risco de 1 para 10, por exemplo. O que é um risco 1 para 10? É que a cada 10 startups que você vai investir, uma vai dar certo, mas ela pagaria a conta de 20. Fica entendeu? Caro demais. Então você... Não, ao contrário? Vamos lá, você investiu em 10 startups, uma deu certo. E ela deu tanto certo que daria para você investir em dar mais 10 e mais 10. Sim, então, entendi. Melhor. Melhor. Então, não é para um investidor conservador. É para o investidor que diga o seguinte, eu tenho aqui algum tipo de recurso em que eu vou arriscar nessa galera aqui que está criando um negócio doido. Ele vai investir em 10. Uma vai dar certo. Dá para investir de todos os níveis, né? Em todas as formas. Tá? Você pode investir de forma econômica e de forma financeira. O que é a forma econômica? Muitas vezes eu faço isso. Como eu sou mentor, tenho coworkings e tenho esse tipo de material, metodologia, muitas vezes eu digo, vem aqui que eu deixo você no ponto para crescer, ou muitas vezes você vai no financeiro. Você pode pegar uma parte em dinheiro e comprar um percentual daquela startup. E ficar monitorando. Então, se você tem, como você falou, se você tem estrutura ou capital para atrair startups para perto de você, que possam, inclusive, ajudar coisas que você costuma fazer, faça. É um mercado promissor. O Brasil, ele hoje está na vanguarda das startups. A gente tem, sim, potencial. É tanto que você entrevistou grandes investidores, como o Kepler, por exemplo, que tem a Bossa Nova, que é um fundo de investimento que tem mais de 1.000 startups investidas. 1.000! Mais de 1.000. Você imagina... Ele tem curso que ensina a investir, só que o curso individual é em torno de 15 mil reais, se você quiser fazer. Mas é com Kepler. Mas é com Kepler. Chama o Marquinhos é perto disso, mas já é menos. Não chega, aí uns 20% disso a gente resolve. Muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez, eu agradeço de novo. Maravilhoso, Sempre bom estar com você Volta a ter um quadro no programa, Marcos, arruma conversar. tempo.